Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das nossas lives do Melos Café, onde eu mostro para você como fazer cafés incríveis em casa, como esses de cafeteria. No vídeo de hoje vou responder uma pergunta que me fazem muito. Qual que é a melhor marca de café? Além disso, também vou responder o que a gente pode fazer para conseguir comprar esse melhor café aí, né? O que a gente tem que olhar, como é que a gente descobre qual que é o melhor café para a gente comprar para ter aí na nossa casa, beleza? Então, para a gente responder isso, a gente tem que primeiramente dar um passo para trás e pensar o que faz um café ser melhor do que outro, né? Quais seriam talvez os critérios que me indiquem com clareza, que me digam com toda certeza que aquele café é melhor do que um outro café? E para responder isso, vamos fazer uma comparação, vamos pensar em carros. O que é melhor? É um Fusca ou uma Ferrari? Qual que é a melhor marca de carro? Se a gente olha assim de uma forma muito distante, o Fusca e uma Ferrari, talvez você pense que seja mais interessante a gente olhar em questão de categorias. Qual que é a melhor marca, não com toda essa distância de um Fusca para uma Ferrari, mas sim, qual que é a melhor marca de carro popular, qual que é a melhor marca de um veículo esportivo de luxo. E aí dentro de uma mesma categoria a gente consegue de repente comparar aí os diferentes modelos, digamos assim. Então, pensando nisso, é interessante a gente entender que existem essas categorias aí. E, por exemplo, no carro, o que a gente consegue perceber que tem lá numa categoria, tem na outra categoria? Por exemplo, uma coisa que diferencia uma categoria da outra, por exemplo, os esportivos de luxo. Você consegue perceber ali na questão dos cavalos de potência do motor, a velocidade de arrancada. Então a gente tem ali alguns critérios bem definidos, bem objetivos, que me permitem olhar para aquele carro e ter uma noção. Aquele carro entra mais ou menos naquela categoria, esse já entra em outra. Tá? Então a gente tem fatores, a gente tem fatos, né? Que a gente consegue facilmente olhar para aquilo e aquilo nos ajuda a então entender onde que ele se encaixa ali nessa classificação aí, certo? Então, fazendo essa comparação aí com a marca de carro, para a gente começar a entender um pouco disso, mas aí a gente volta para o café. Como é que a gente consegue enxergar alguns critérios bem definidos para o que torna um café melhor do que outro, né? Uma coisa que eu já vou te adiantar para você saber é que quando a gente fala dos cafés mais baratos, aqueles mais baratinhos do mercado lá, que está escrito tradicional, extra forte, esses aí já consigo te dizer logo de cara que eles são como se fosse a categoria dos carros populares. É a categoria de entrada, né, de mais baixo valor, de qualidade inferior. Então, se a gente for olhar só para aqueles ali dos mais baratos que tem, se a gente tentar responder assim, qual que é a melhor marca? Assim como qual que é a melhor marca de carro popular? Também entra um pouco na questão de gosto, uma questão mais subjetiva. Então, se a gente simplesmente olhar por ali, é difícil definir, porém, o que a gente pode pensar então? Será que não existem umas categorias do café que me ajudem a reconhecer claramente algum café que seja melhor? E aí, vou até dar um outro exemplo também. Por exemplo, se você vai pegar um macarrão à bolonhesa lá no buffet a quilo baratinho, tá? Pega lá um macarrão à bolonhesa e aí você vai, por exemplo, lá num restaurante, um outro dia, um restaurante um pouco melhor, e aí você pede, no menu ali, pede um macarrão à bolonhesa para você. Provavelmente, por mais que seja teoricamente a mesma coisa ali, né? Você vai perceber que o macarrão à bolonhesa lá do buffet aquilo é diferente, né? Desse que você pediu num restaurante um pouco melhorzinho ali. Provavelmente você vai sentir que ele está melhor. E mesmo que você não consiga talvez distinguir tão exatamente assim, cara,
o que é talvez a diferença no método de preparo, qual será que foi o ingrediente colocado num que não foi colocado no outro, talvez você não tenha essa percepção mínima aí para distinguir o que fez esse outro macarrão ser melhor. Mas você vai conseguir perceber que ele é melhor, né? Só não vai talvez saber dizer bem ao certo. E agora voltando para o café, tentando entender isso do lado do café. Muita gente está acostumada a tomar o café tradicional, o café extra forte, os cafés mais baratos. Muitas pessoas têm ali já uma concepção do que é o sabor daquele café que ela toma todo dia. A pessoa está acostumada com aquilo lá. E aí, digamos que você vai ver e você encontra aí, você foi às vezes, saiu em algum lugar, pediu um café lá, e aí de repente você tomou um café que era melhor. E aí a mesma história do macarrão, de repente você tomou aquilo, você sentiu que era melhor, mas você não sabia dizer bem ao certo o que estava melhor naquilo, qual que foi a diferença para aquilo estar melhor, e você também não saberia comprar aquele outro café melhor, porque você não tem talvez a informação necessária para conseguir achar esse café melhor aí, tá? Mas então, né, só para a gente trazer esses exemplos para começar a entender aí, e aí eu te digo que você pode ficar muito tranquilo que, com relação ao café, a gente consegue sim, muito facilmente, ter um critério objetivo, um critério bem definido, que nos permite ver então qual café que é de uma categoria melhor, qual café que tem uma qualidade já melhor aí para a gente. E com isso a gente consegue então, sem muito segredo, a gente consegue ir lá e comprar esse café melhor e a gente vai ter um resultado muito mais bacana aí na nossa casa. Então, né, para quem pensava que, não, café é tudo igual, né, a primeira coisa que tem que quebrar esse paradigma e entender que a gente tem uma série de diferenças aí, inclusive então nessa questão da qualidade, tá? Então, vamos entrar nesse detalhe. Basicamente, então, o que torna um café melhor do que o outro? Para a gente dizer, né, qual que é esse critério bem definido, a gente fala então nos selos ABIC, nos selos de pureza, selos de qualidade da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria do Café. Então, se a gente precisa de um critério bem definido, o que é aquela potência do motor, ou a velocidade de arrancada que nos permite definir então a categoria do carro, o que é isso no nosso café? É o selo de qualidade da ABIC. Então, vamos lá. Se você for olhar para uma embalagem de café, talvez olhando assim de frente, né, vai ter algumas informações escritas aí, é 100% arábica, é isso, é aquilo. Mas, muitas vezes, aqui também tem informações, às vezes mais assim de marketing, não tão objetivas como a gente gostaria. Então, onde é que a gente acha a nossa informação objetiva? Muitas vezes ela está na parte de trás ou numa das laterais da nossa embalagem. Então, se você olhar na lateral da sua embalagem, você vai ter um selo quadradinho que te diz, nesse caso aqui, é um selo, um certificado gourmet de pureza e qualidade da ABIC. Gourmet, ok? Aí você olha uma outra embalagem. Aqui atrás tem um selo de café superior, certo? E é basicamente isso aqui que vai me indicar de uma forma muito objetiva quão bom ou não é esse café, em que categoria que ele se encaixa. Por quê? Porque a ABIC, a Associação do Café, ela definiu aí critérios para então conseguir classificar esse café em diferentes categorias. E aí, por exemplo, os cafés mais baratos são as categorias tradicional e extra forte. Se você dá uma fuçadinha, dá uma olhada, você vai ver que tem em alguma parte da embalagem esse selo da ABIC, de café tradicional ou de café extra forte. E aí, quando a gente vai buscando um café de uma qualidade melhor, né, não olhando especificamente para uma marca, mas simplesmente se você encontrar um selo de café superior, a tendência é muito grande de que ele vá ser melhor do que qualquer marca de café na classificação tradicional.
tá? Independente de qual é essa marca, né? Ele vai tender a ter um sabor melhor, porque ele já é de uma classificação de qualidade melhor. E aí, se você quer algo ainda melhor, você procura então um que esteja escrito gourmet. Você encontra um selo de pureza gourmet. Aí você sabe que ele vai ser ainda melhor. Então a gente tem essas classificações: tradicional, extra forte, que são os de base, o popular, digamos, o veículo médio, que é o café superior, e daí nós temos o café gourmet, que é o melhor dos que a gente encontra, esse selinho aí de qualidade. E esse é o melhor dos melhores dos cafés? Na verdade, não. Na verdade, existe ainda os esportivos super de luxo aí, que são então os nossos cafés que a gente chama de cafés especiais. Se você ler aqui embaixo, está escrito café especial, tá? Então, o café especial, ele não é classificado pela Associação da Indústria do Café, pela ABIC, ele não tem esse selinho oficial da ABIC, mas ele é classificado por outro órgão aí, que é a Sociedade de Cafés Especiais, SCA, Specialty Coffee Associação, e eles então definem aí com alguns critérios bem rígidos qual café pode ou não ser chamado de especial. E só os cafés acima de um grau de qualidade bem rígido aí recebem essa classificação, podem ser chamados de cafés especiais. Então, se você procura um café bem diferenciado, bem interessante, bem gostoso mesmo, você teria que buscar, então, um café especial, tá? E esses cafés especiais, o interessante é que muitas vezes eles nem vendem no mercado. E sim, você encontra eles na internet, pesquisando café especial, aí existem algumas lojas bem famosas já que são muito boas, aí tem várias opções interessantes. Ou às vezes se você tiver na sua cidade uma cafeteria especializada. De repente você pesquisa café especial e o nome da sua cidade e vê se de repente aparece alguma coisa aí, se existe alguma cafeteria que dá essas opções, tá? Então esses seriam os lugares onde você provavelmente iria encontrar um café especial. Existem alguns supermercados grandes que já começam a oferecer aqui e ali algum café especial também, mas é bem mais raro, tá? Então, né, se a gente for querer entender pela questão de um critério subjetivo que nos diga qual café é melhor ou menos bom, basicamente seria olhando então esse selo da ABIC, ou então, se a gente quer algo do suprassumo, seria olhando então para selo, olhando se ele é um café especial. Além disso, no caso, se tem outras coisas que a gente precisa entender também. Por exemplo, eu tenho aqui um cafezinho que eu preparei para mim, que é um café especial. Esse café, muitas pessoas que estão acostumadas a tomar o café tradicional ou extra forte, vão olhar e às vezes eles vão dizer, cara, esse aí deve estar muito fraco. Esse café aqui deve ser água de lavagem. O que fala? Pessoal, geralmente as pessoas estão acostumadas com o café tradicional, o café extra forte, e eles, quando a gente prepara, eles dão um café muito escuro, né? Fica bem pretão mesmo. E aqui, quando você vai ver um café especial, muitas vezes você olha e ele tá assim, né? Nessa cor mais clarinha. Por que isso aqui? É porque eu estou usando pouco café? É porque ele está muito fraco? Porque o café especial tem um sabor mais fraco? Não, nada a ver, não tem nada a ver com isso. Esse café aqui, ele foi preparado na mesma proporção que faria um tradicional e ele tá bem forte, sim, tá bem saboroso, tá bem concentradinho. Então, qual que é a diferença? Por que ele fica mais claro? Porque nós temos também, mesmo olhando para uma classificação gourmet ou especial, existe uma coisa que é o nível, o grau de torra do seu grão. Então também tem esse critério, tem esse fator para você observar. Então, o nosso grão do café, ele pode ser torrado para ficar bem escuro, e é o caso do café tradicional e extra forte. Eles têm uma torra muito forte, são
queimados totalmente, praticamente carbonizados. Enquanto que, geralmente, quando a gente vai para os cafés gourmet, e principalmente cafés especiais, eles tendem a deixar a torra um pouco mais clara. Fazer uma torra média, que a gente chama. Aqui no Brasil não é tão comum, mas a torra clara, que a gente chama mesmo, também existe a possibilidade de se fazer uma torra clara, tá? Então, por conta dessa torra, o grão ele fica com uma coloração um pouco menos intensa, né? Um pouco menos marrom escuro, né? Mas sim um marrom clarinho. E aí, quando você prepara ele, a sua bebida também vai ficar com esse tom um pouco mais claro, tá? Então não é que foi preparado com pouco café ou algo assim, que ele está fraco, nada disso. É só que ele está usando um café de uma torra um pouco mais clara, tá? E o que muda essa torra? Quando você faz uma torra mais escura, o café tende a ser mais encorpado, tende a ressaltar um pouco mais os açúcares da bebida, a doçura da bebida. E quando ele está um pouco mais claro, ele ressalta um pouco mais a acidez da bebida, tá? Então, se a gente olhar para os extremos, um café muito claro, ele vai ter bastante acidez. E acidez, para muita gente, é um termo muito estranho para o café. Mas entenda que um café de boa qualidade, ele tem também, todo café ele tem a doçura, tem a acidez. E aí, se você tiver um café muito claro, ele vai ter muita acidez, vai para a maioria das pessoas, 99,5% das pessoas, a pessoa vai tomar e vai achar talvez até muito estranho, tá? Um café que seja torrado muito claro. Por isso que a maioria das torras que são feitas são uma torra média, tem um pouquinho de acidez ali, isso dá um saborzinho diferenciado no seu preparo, mas não é algo que ressalta totalmente, que fica forte demais, tá? Então, um pouquinho de acidez é interessante aí. E se você tem então um café de uma torra muito escura, ele perde muito dessa acidez. Um café muito torrado, ele perde muitas dessas características aí, essa acidez. E o café de torra muito escura, ele começa cada vez mais a perder a individualidade daquele café. Às vezes a gente encontra um café que está escrito um café com notas de pêssego e nozes. Isso aqui são... não é que isso aqui foi saborizado, aquele pó de café, botar algum sabor artificial, aromatizado, nada disso. Isso são alguns sabores que os cafés de altíssima qualidade, cafés especiais, o próprio grão em si, ele já tem um pouco desse sabor interessante aí. Então, pessoas especialistas provam esse café, sentem esses sabores e aí classificam e botam lá na embalagem. Café com notas de caramelo e chocolate. Às vezes a gente encontra aí na embalagem notas de chocolate, notas de nozes, né? Essas são notas mais comuns aí. Então, isso são sabores, digamos, inerentes do café. Isso, se a gente tem uma torra média, a gente sente ali, de repente, esse tipo de sabores, todos aí. Se a gente faz uma torra mais escura, fica mais difícil de a gente sentir todos esses tipos de sabores diferentes aí. Então, quanto mais escura for a torra, menos a gente sente essas particularidades, esses sabores interessantes aí. E aí, se, por exemplo, você tem ali o extremo, que é o café tradicional e o extra forte, ali a gente torra tão escuro, mas tão escuro que é para não sentir vários sabores que, na verdade, são de defeitos. Ali, no caso da torra, dos cafés mais baratos, a torra ela é feita dessa forma, muito escura, não é para realçar algum sabor, mas sim para esconder vários tipos de defeitos que existem dentro daquele café. Porque o café tradicional e o extra forte, pela classificação ali, a indústria do café, ela tem permissão para deixar ali dentro até 20% do peso daquilo em forma de grãos, galhos, folhas. Então, tem uma série de impurezas ali na hora da colheita do café que o café tradicional permite que se tenha um tanto disso ali pelo meio. Então, eles vão lá, torram aquilo ali tudo junto e aí depois, na hora de processar, eles simplesmente deixam a torra bem escura para disfarçar bem aquele sabor lá. E aí fica tudo só com um sabor uniforme de torrado e de queimado, tá?
Então, entendo que os cafés de mais alta qualidade, eles vão ter outros tipos de sabores interessantes ali presentes, e isso também é possibilitado pela torra, que é um pouco mais clara, que te permite perceber todos esses sabores, tá? Então, sabemos que existem cafés especiais, outras classificações, existem diferenças de torra do seu café, tá? E uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar, para finalizar, é o café pode ser comprado em forma de café já torrado e moído, o café já vem em pó, mas também existe uma forma muito menos comum, que muito menos pessoas compram dessa forma, que é o café em grão, tá? Então existe a opção de se comprar o café em grão e ela é simplesmente a melhor opção possível, melhor opção que existe para a gente comprar o nosso café e a gente ter o melhor do melhor dos cafés. E isso por quê? O grão do café, ele protege os sabores dele, ele protege aqueles aromas, o frescor do café. Aquele grãozinho, ele consegue reter aquilo e deixar o café praticamente novo. Se você, depois de um mês de abrir o pacote de um café em grão, se você vai lá e moe ele na hora que vai preparar, esse café ainda vai ter muitas das características de como se tivesse sido, acabou de abrir o pacote. Então, isso é uma coisa muito boa do café em grão. Se você tem um café que já está moído, na hora que ele é moído, você abriu o pacote, vem aquele cheirinho, aquele sabor de café novo quando tu prepara, aquele frescor todo. Aí tu prepara ali naquela primeira semana, parece que está tudo maravilhoso. E depois, cada vez mais, ele começa a envelhecer bastante, perder bastante daquele pico de sabor, de frescor, de aroma. Então, isso porque o café em pó, no momento que ele já foi moído, ele oxida e ele perde todos esses sabores aí para o ar, tá? Então, se você quer ter um café que, assim, isso tem até relacionado ao custo-benefício. Pensa que você pagou pelo café, você vai sentir aquele café no máximo do esplendor dele ao longo de todo o tempo que tu for tomar ele. Do começo do pacote até o fim dele, você vai tomar um café maravilhoso. Enquanto que se você usa um café em pó, você abre, no começo está bem bom, depois ele rapidamente oxida e perde toda aquela frescor ali, tá? Então é como se, por exemplo, você está tirando a casca do café, como se eu estivesse falando de comprar várias bananas, só que por um lado eu tenho ali, cada vez que eu vou comer uma banana, eu vou e descasco ela, e o café em pó, já moído, é como se eu tivesse tirado a casca de todas as bananas e deixado elas ali, sem casca. E aí, ela vai oxidar, ela vai perder um pouco do sabor, das características dela. Então, não é interessante para nós. Se a gente puder manter a casca o máximo de tempo possível, é o ideal, é a melhor condição que a gente teria, tá? Então, entendamos que se você quer ter o máximo do café, assim, você deveria comprar ele em grão e aí moer o café na hora que você for usar. Uma opção de moer o café é, por exemplo, com moedores manuais, tá? Existem moedores aí no mercado que custam na faixa de até R$100. Você consegue encontrar moedores manuais de café e, sempre reforço, moer o café na hora é o melhor investimento que você pode fazer. Ah, puxa, eu vou ter que botar uma grana ali para comprar um moedor, uma coisa a mais, vai ter que investir, mas o retorno que você vai ter é que, como eu falei, toda vez que você for preparar o café, ele vai estar super fresquinho, máximo de aroma, máximo de frescor, vai ser muito interessante. Vai compensar muito você ter esse moedor. Então, uma opção é um moedor manual. O bacana do moedor manual é que você consegue regular o tamanho da moagem, tá? Então, você consegue moer ele mais grosso. Se eu quiser, por exemplo, preparar uma prensa francesa, quem já ouviu falar na prensa francesa, ela exige que se use uma moagem mais grossa. Você já consegue fazer esse ajuste aqui nesse moedor manual. E outra coisa é também
Você consegue até para o café filtrado, né, que pede uma moagem um pouco mais fina, você consegue regular aí, eu já dei essa dica em outros vídeos, que você pode ajustar perfeitamente a moagem para, por exemplo, se for fazer meio litro de café ou se for fazer 1 litro ou só 200 ml. Cada uma dessas quantidades aí que a gente vai preparar, idealmente você deveria ajustar a sua moagem também. Então isso você também consegue fazer com o moedor manual. Desvantagem dele, você tem que ficar ali moendo, moendo, moendo. Ele demora um certo tempinho para fazer essa moagem. Então, 2, 3 minutos para você moer aí para preparar para 2 ou 3 pessoas. Tá? Então, para quem não tem esse tempo, existe uma outra opção que é um moedor elétrico, que também você encontra na faixa de uns R$150, aí 100 a 130, 150, que eles têm só um botãozinho e ele fica pulsando ali e aí as lâminas vão picotando o seu café. Também é uma opção interessante, ele é muito mais rápido. E aí a desvantagem dele é que ele vai triturar o café como se fosse um liquidificador. Alguns pedaços vão ficar um pouco maiores, outros menores. E isso, se a gente for olhar no detalhe, não é o ideal para o seu preparo. O ideal mesmo para preparar o café é que todo o café tivesse igualmente moído, né, do mesmo tamanho. Tá? E aí, nessa configuração do moedor elétrico, você não consegue ajustar isso muito bem. Ele não tem bem uma configuração, inclusive. É só deixar tempo acionado ou, né, parar de acionar ou acionar. São as duas opções que tem. Então, se você quisesse, por exemplo, fazer uma prensa francesa usando ele, até dá. Tu deixa pouco tempo acionado ali, mas vai ficar algo assim mais grotesco. Para fazer café filtrado, já funciona um pouco melhor. Café filtrado tem que ser um pouco mais fina a moagem. Aí você deixa um certo tempo ali, fica tudo meio fininho, até que funciona bem legal, tá? Então, você tem essas duas opções aí que eu te recomendo para você fazer a moagem do seu café. E aí você procura, então, um café não já moído, mas sim um café em grão, tá? Então, recapitulando, se você quer o melhor do melhor dos cafés, primeiramente, entenda que existem as classificações da pureza e qualidade que a BIC coloca lá naquele selinho que vai estar na lateral ou na parte de trás da sua embalagem. Procura um café de uma qualidade superior ou gourmet. E aí, claro, se você quer algo mais diferenciado, algo bem saboroso mesmo, você procura um café superior. Desculpa, um café especial, tá? Procura os cafés especiais. Claro que cada um deles também tem a sua categoria de preço, né? Mas eu sempre digo que vale muito mais a pena você investir um pouco a mais no seu café do que você investir num método de preparo todo diferentão e tentar fazer nesse método diferentão o café mais barato de todos. Não adianta, voltando ao exemplo do carro, não adianta ter uma Ferrari e botar uma gasolina adulterada dentro dele, que não vai dar legal, tá? E aí, a outra questão, olhar a questão da torra, tá? Então existem os diferentes tipos de torra. Geralmente, uma torra média é mais interessante. Uma torra muito escura, às vezes para o expresso se usa uma torra mais escura, mas evite essa torra completamente queimada do café tradicional e da extra forte, porque ele não valoriza em nada o seu café, tá? Então, torras médias são bem interessantes aí para você sentir todos os sabores do seu café. E a questão de comprar o café em grão, em vez de comprar ele já moído, tá? Veja aí para encontrar um moedor de café para você e você consegue, na hora de cada preparo do café, moer ali e ter o máximo de frescor, o máximo de sabor, e aquele teu pacote do início ao fim vai te dar, né, uma alegria aí por igual, como se tivesse acabado de abrir o pacote, tá? Então, basicamente é isso. Algumas dicas para você entender, então, como é que a gente compra, como é que a gente consegue encontrar esse melhor do melhor dos cafés e você ter ele aí na sua casa, então, todos os dias. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, abraço e bons cafés!